depois das grandes águas, a terra ainda parecia guardar no silêncio a memória do juízo que havia mudado o destino de toda a humanidade. Os descendentes de Noé avançavam juntos, carregando ferramentas, memórias e a estranha sensação de que o mundo recomeçava sob seus pés. Naqueles dias, todos falavam a mesma língua e cada palavra parecia unir os homens como se fossem um só corpo. Seguindo para o Oriente, eles encontraram uma planície tão ampla que parecia ter sido aberta para acolher um novo começo. A planície de Sinar parecia segura, fértil e estável, como se finalmente existisse um lugar capaz de deter o medo do caos. Ali, o desejo de apenas sobreviver começou a dar lugar a um sonho mais perigoso: permanecer, crescer e dominar. A lembrança do dilúvio ainda pesava sobre o coração humano e ninguém queria voltar a ser espalhado ou surpreendido pela força do céu. Foi então que nasceu uma ideia sedutora, forte o bastante para unir coragem, medo e orgulho na mesma direção. Eles decidiram construir uma cidade, um lugar que reunisse todos sob uma mesma obra e uma mesma ambição. Mas a cidade não bastava, porque o coração humano raramente se contenta com o que é suficiente. Eles queriam uma torre tão alta que se tornasse símbolo de poder, permanência e triunfo diante de toda a terra. Naquela planície sem montanhas, erguer algo até os céus parecia mais que engenharia, parecia uma declaração contra os limites impostos por Deus. Sem pedras em abundância, eles descobriram no barro e no fogo o material ideal para sustentar sua própria grandeza. Tijolo após tijolo, a humanidade começou a transformar a terra simples em matéria para um projeto desmedido. O betume escuro selava as paredes como uma cola poderosa, e tudo parecia dizer que aquela obra jamais cairia. O canteiro crescia todos os dias, e com ele crescia também a ilusão de que o esforço coletivo podia vencer qualquer limite. A cidade se enchia de vozes, martelos e passos, como se a própria terra estivesse sendo forçada a servir ao orgulho humano. Quanto mais subiam os muros, mais forte ficava a ideia de que eles não precisavam obedecer ao destino de se espalhar pela terra. Não era apenas uma construção, era uma tentativa de prender a humanidade em torno do próprio nome. A obra passou a dar identidade ao povo, e muitos já não se enxergavam sem aquela cidade erguida pelo próprio esforço. Do barro nasceu a rotina, e da rotina nasceu uma devoção silenciosa àquilo que as próprias mãos estavam levantando. A torre começou a dominar o horizonte, e sua sombra se tornava cada dia mais longa sobre a vida comum. Quem chegava à planície via primeiro a torre, depois a cidade e, por fim, entendia o que aquele povo queria anunciar. Ali não havia humildade, porque cada tijolo parecia repetir a mesma vontade: subir mais, marcar mais, ser lembrado para sempre. A ambição coletiva tinha se tornado uma força própria e agora empurrava a multidão como um rio impossível de conter. E no centro de tudo estava a decisão, mais perigosa de todas: fazer um nome para si e não para Deus. A torre não era uma ponte de fé, mas um monumento de autossuficiência erguido contra a dependência do Criador. A cada novo nível, crescia também a sensação de que o céu podia ser alcançado, medido e talvez até desafiado. Lá de baixo, o povo enxergava a torre como prova de poder. Lá de cima, os construtores já sentiam o gosto da soberba. Naquele momento, a humanidade não estava só construindo uma torre, estava revelando o verdadeiro estado do próprio coração. Eles acreditavam estar consolidando segurança, mas na verdade estavam alimentando a antiga rebelião que sempre afastou o homem de Deus. A torre subia como um grito silencioso, dizendo ao mundo inteiro que o homem queria se bastar.
Do alto dos céus, porém, aquele monumento humano não passava despercebido diante do olhar do Senhor. A Escritura diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E nessa descida silenciosa, toda a distância entre a soberba humana e a majestade divina ficou exposta. O que os homens chamavam de grandeza ainda precisava ser observado de perto pelo próprio Deus. Unidos por uma única língua e um único propósito, eles se tornavam capazes de avançar sem freio na direção errada. Deus viu que aquela unidade, sem temor e sem obediência, podia transformar rebelião em civilização. Não faltava força, nem inteligência, nem cooperação. Faltava apenas reverência diante daquele que lhes havia dado a própria vida. Então o Senhor decidiu tocar não os tijolos, mas a linguagem, o lugar invisível onde a vontade humana se organiza. Bastou um ato divino para que o instrumento da unidade se tornasse o início da ruptura. As palavras saíram das bocas conhecidas, mas já não chegavam aos ouvidos com o mesmo sentido. Ordens simples viraram ruído, e o que antes unia instantaneamente agora separava em poucos instantes. Olhares de confiança deram lugar ao desconcerto, porque ninguém entendia por que o outro parecia ter mudado de repente. O canteiro inteiro começou a vacilar, como se a torre tivesse perdido sua base antes mesmo de perder seus tijolos. Em cada esquina da cidade surgiam vozes diferentes, sílabas desconhecidas e sentidos que já não se encontravam. O juízo de Deus não caiu como fogo naquela hora, mas como confusão suficiente para parar a arrogância humana. A força que os unia havia sido quebrada no lugar mais profundo, e agora ninguém sabia como reconstruí-la. Até famílias começaram a se dividir em pequenos grupos de compreensão, buscando abrigo entre aqueles que ainda podiam entender. A cidade que prometia impedir a dispersão se tornava diante de todos o próprio lugar onde a dispersão começava. No alto da torre, onde antes havia orgulho, agora existia apenas o vento e a impossibilidade de continuar. A grande obra humana não foi vencida pela falta de material, mas pela incapacidade de sustentar uma rebelião unida. Ali, Deus mostrou que pode interromper o maior projeto humano, tocando apenas uma parte invisível da criação. O nome daquele lugar passou a carregar a marca da confusão, porque ali as línguas foram misturadas diante de toda a terra. Babel não ficou famosa por alcançar os céus, mas por revelar o limite exato da soberba humana. Os grupos começaram a partir, levando consigo novas palavras, novos sons e destinos que jamais voltariam a se cruzar da mesma forma. Uns seguiram para terras distantes, outros para montanhas, outros para vales, e assim a terra começou a se encher. O que eles tentaram evitar acabou acontecendo, porque ninguém consegue frustrar aquilo que Deus determinou para a história. A planície de Sinar ficou para trás, mas a lição de Babel continuou caminhando com todos os povos. Porque o problema nunca foi a altura da torre, e sim a altura do orgulho que a ergueu. Quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, até suas maiores conquistas se transformam em testemunhas do próprio fracasso. Aquelas línguas misturadas também lembravam que a humanidade continuava uma só em origem, mas quebrada em sua rebelião. Babel foi um marco não de progresso verdadeiro, mas de uma civilização que quis subir sem primeiro se curvar. Em vez de altar, ergueram um monumento. Em vez de adoração, ofereceram esforço. Em vez de fé, escolheram controle. Ainda hoje, Babel ecoa sempre que o homem confia mais na própria capacidade do que na vontade do Senhor. Mas a história não termina apenas em confusão, porque o Deus que dispersa por juízo também governa a história com propósito. Nenhuma língua confundida, nenhum povo distante e nenhuma rota esquecida escapou do plano daquele que vê todas as nações. A torre ficou inacabada,
E talvez essa tenha sido sua forma mais perfeita de testemunhar contra os seus construtores. Cada parede sem concluir parecia dizer que o homem pode começar muito, mas só Deus governa o fim. Quem contemplasse Babel depois da dispersão veria mais que ruínas, veria a anatomia de uma ambição julgada. Até o silêncio daquele lugar parecia mais alto do que os gritos que um dia moveram a construção. Babel provou que a união humana, quando separada da verdade, pode ser poderosa, mas nunca será segura. A força do coletivo sem submissão a Deus não salva, apenas acelera a distância entre o homem e o céu. Por isso, a queda de Babel começou muito antes da confusão das línguas, no instante em que o coração escolheu exaltar a si mesmo. O pecado de Babel não foi sonhar grande, mas querer grandeza sem limite, sem temor e sem dependência. E toda vez que a criatura tenta tomar para si o centro da história, Babel volta a se levantar em espírito. Mas diante do Senhor, até a obra mais grandiosa dos homens continua sendo pequena, passageira e facilmente interrompida. A história de Babel nos obriga a olhar para cima e perguntar não o quão alto podemos subir, mas diante de quem estamos subindo. Porque existe uma diferença eterna entre construir diante de Deus e construir como se Deus pudesse ser dispensado. Em Babel, os homens quiseram tocar o céu com tijolos, mas esqueceram que o céu não se alcança por soberba. A confusão das línguas foi dura, mas ainda mais duro era permitir que aquela rebelião crescesse sem freio sobre a terra. Às vezes, o limite imposto por Deus é a única barreira entre o homem e uma destruição ainda maior. Foi assim que Babel entrou para a história, não como triunfo da engenharia, mas como memorial de um coração insubmisso. E quanto mais o tempo passava, mais clara ficava a verdade que os construtores se recusaram a ouvir. Nenhuma cidade consegue preservar a unidade quando seu centro é o orgulho, porque orgulho sempre exige mais do que pode sustentar. A torre prometia segurança, mas no fim não conseguiu guardar nem mesmo a própria cidade da desintegração. Tudo o que parecia sólido mostrou depender de algo muito mais frágil e precioso: a capacidade de compreender o outro. Quando a compreensão se perde, até a obra mais impressionante se torna apenas matéria parada no tempo. Babel foi o instante em que Deus quebrou a falsa ascensão do homem e reafirmou seu governo sobre a terra inteira. E mesmo séculos depois, a imagem daquela torre ainda permanece como um aviso para todo coração que deseja subir sem se render. Porque diante de Deus, grande não é quem se exalta até o céu, mas quem reconhece o próprio lugar diante dele. A Torre de Babel terminou inacabada, mas sua mensagem foi concluída com clareza diante de toda a humanidade. Onde o homem tentou levantar seu próprio nome, Deus respondeu lembrando que somente Ele sustenta a história, os povos e o destino final.